E aí, vamos dar continuidade à nossa correção das questões da Sebrasp, organizadora do concurso do INSS? Vamos lá, galera. Ó, já vimos este cartaz, né? Este texto, numa questão anterior, só que a gente vai abordar agora o seguinte assunto, sintaxe da oração e do período. A gente vai ter agora uma sequência de questões acerca desse tema. Como esse tema é muito amplo, porque quando eu falo sintaxe da oração e do período, eu estou falando de todas as funções sintáticas e de todo o estudo de orações. Período composto, classificação das orações. Então a gente vai ser bem abrangente nessa abordagem. Vamos lá. A questão número 31 diz o seguinte: levando em consideração os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item. No período, se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. A oração que a notícia seja falsa exerce a função de complemento nominal do termo provável. Vejam só. Eu, na verdade, o que eu fiz? Eu botei o texto só para configurar que diz respeito a essa questão 31 que eu coloquei para vocês. Mas a gente não precisa do texto, porque ele está perguntando sobre o seguinte: no período, a oração que a notícia seja falsa. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. A oração que a notícia seja falsa exerce a função de complemento nominal do termo provável. Vamos lá. Quando você diz que uma oração exerce papel de complemento nominal, você está afirmando que ela é uma oração subordinada. O que é uma oração subordinada? É toda oração que exerce uma função sintática dentro do período. Que função sintática, Rian? Qualquer uma. Uma oração que exerce papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunta adnominal, de adjunta adverbial, ou seja, qualquer oração que exerce uma função sintática, ela será chamada de oração subordinada, ok? Quando a oração exerce função de adjunto adnominal, ela sempre será uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela está ali para caracterizar um termo nominal, por isso que é adjunto adnominal. Quando uma oração exerce função de adjunto adverbial, adivinha? Ela é uma oração subordinada adverbial. E quando ela exerce qualquer outra função que não seja de adjunto, seja adnominal ou adverbial, ela é uma oração subordinada substantiva. Ou seja, se uma oração exerce função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, aposto, ela é uma oração subordinada substantiva. E aí, quando a oração é substantiva, é porque ela equivale a um termo substantivo. Por isso que, provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar na seguinte dica: quer saber se a oração subordinada é substantiva? Substitui por isso. Como assim, Rian? O isso, o isto e o aquilo são pronomes substantivos. O que isso quer dizer? Se eu pego essa caneta e falo assim, ó, isto é meu. O isto não assumiu o papel do nome caneta? Se o isto assumiu o papel de caneta, é porque o isto, pronome demonstrativo, tem valor substantivo, porque está assumindo o papel do nome caneta. Caneta é um substantivo. Todo pronome que substitui o nome é um pronome de valor substantivo. Então, muitos professores, muitos gramáticos dão a seguinte ideia: quer saber se a oração é substantiva? Substitui por um pronome substantivo. Então, quando eu falo, quero que você estude, eu quero isso. O quê? Que você estude. Que você estude é uma oração de valor substantivo, porque eu substituí sem menor problema no sentido, substituir essa oração por isso, que é um pronome substantivo. Então, vou pegar de novo esse exemplo. Quero que você estude. Nesse caso, a oração que você estude, eu posso substituí-la integralmente por isso. Quando eu substituir por isso, vamos reescrever a oração? Quero isso. Por ser substituída por isso, eu já posso afirmar que essa oração é uma oração subordinada substantiva. E aí o detalhe é, ao reescrever a oração quero isso, você concorda comigo
que querer, que é um verbo transitivo direto, tem o isso como objeto direto? O que eu quero dizer com isso, galera? Se o isso exerce papel de objeto direto e ele substitui uma oração inteira, é porque essa oração inteira tem valor de objeto direto. Então, a oração que você estude é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. No enunciado, ele está dizendo que a oração que eu sublinhei, que a oração, que a notícia seja falsa, ela está falando que exerce função de complemento nominal do termo provável. Gente, vamos substituir por isso? Se não tiver autoria, é muito provável isso. Isso o quê? Que a notícia seja falsa. Vamos reescrever essa segunda oração. É muito provável isso. Vamos lá, vamos reescrever. É muito... ficou horrível esse muito. Deixa eu pegar minha borrachinha aqui para ficar bonitinho. É muito provável isso. Ora, gente, interpreta comigo, vai. Provável é um adjetivo. Para ser complemento nominal, a primeira regra é, se é complemento nominal, tem que ser um termo preposicionado. E ele vai completar um termo nominal. Provável é um termo nominal, é um adjetivo. Mas perceba que a oração sublinhada, que a notícia seja falsa, não é iniciada por uma preposição. E um outro detalhe, o isso. Qual é a função do isso aqui na oração? Pensa comigo, vai. Isso é muito provável. O isso, gente, exerce função de sujeito da forma verbal ser. É o que a gente chama de sujeito oracional. Uma oração que exerce função de sujeito no período. Ela não exerce função de complemento nominal. A oração que a notícia seja falsa é sujeito da oração anterior, sujeito do verbo ser. Por isso que a afirmativa número 31, ela está errada. Ela não exerce a função de complemento nominal do termo provável. Essa oração exerce função de sujeito do verbo ser da oração anterior. Por isso que a resposta da questão número 31 é errada. Questão 5. Nós temos aqui a proposição P. Precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. E aqui nós temos o item, que diz o seguinte: se as proposições o filho não precisa de ajuda e o filho recorre ao pai forem verdadeiras, então a proposição P será falsa. Primeiro detalhe, a proposição P é uma condicional do tipo se então. Ela apenas foi escrita a partir de uma forma sinônima, de uma forma equivalente. Ok. Então, vamos representá-la da forma tradicional. Seria assim, ó. P, que é a proposição, eu posso representá-la assim, ó. Se o filho precisa de ajuda, vírgula, então ele, que é o filho, recorre ao pai. Então, posso reescrever toda a estrutura P do enunciado como uma condicional do tipo se então. Se o filho precisa de ajuda, então ele recorre ao pai. Ok. Aí o que a banca está me dizendo? A banca está me dizendo que essa proposição P, ela vai ser falsa. Mas em qual hipótese? Vamos lá, vamos separar no então. Então, nessa hipótese aqui, ó, o filho não precisa de ajuda é uma proposição verdadeira. Se o filho não precisa de ajuda é uma proposição verdadeira, então o filho precisa de ajuda é uma proposição falsa. Falamos sobre isso anteriormente. Observe que o meu antecedente é falso. Se o meu antecedente é falso, eu nem preciso observar o consequente. Eu já sei que a condicional vai ser verdadeira. Só que a banca diz que ela vai ser o quê? Falsa. Então o item está incorreto e o gabarito é errado. Simples assim, tá bom? Então já posso concluir que ela não será falsa, ela vai ser o quê? Verdadeira. Porque se o antecedente é falso, não importa o valor lógico do consequente. O consequente, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Não faz nenhuma diferença, porque a condicional já vai ser verdadeira. Mas, claro, só para a gente fechar a questão e ficar com o conhecimento, né, guardado, entenda o seguinte, ó. O filho recorre ao pai é verdade.
Então, ele recorre ao pai, que é o consequente, é uma proposição verdadeira. E cuidado, tá? Porque P então Q, sendo P verdade e Q falsidade, P antecedente Q consequente, eu tenho uma condicional falsa. Agora, antecedente falso e consequente verdadeiro, a condicional é verdadeira. Então, observe, ó, antecedente falso, consequente verdadeiro. Então, a condicional vai ser verdadeira, mas a banca diz que será falso. Este é o erro. Então, o item é incorreto. Se o item está incorreto, o gabarito é errado. Beleza, pessoal? Show? Júlio, terceira questão seguida que a gente fala sobre a condicional. Por quê? Porque a banca CESP, ela adora cobrar condicional, tá bom? É o conectivo mais cobrado pela banca CESP. Por isso, essa ideia de trabalhar bastante. Acerca de rede de computadores, julgue os itens a seguir. Tanto o Google Chrome quanto o Mozilla Firefox, em suas versões mais recentes, permite, por meio de suas configurações, sincronizar favoritos, extensões, senha e outras informações em vários dispositivos. Essa informação está completamente correta, está certíssimo. O Google Chrome, deixa eu abrir aqui o Google Chrome para vocês visualizarem, já está com minha conta conectada aqui, ó, que me permite ativar a sincronização com os outros dispositivos. Eu posso adicionar outras contas. Reparem que eu tenho o visitante, que ele não vai guardar nenhuma informação, salvar nenhuma coisa que eu adicionar ao computador. A mesma coisa acontece no Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, está vendo aqui onde está o L? Eu estou com minha conta do Firefox ativada e eu posso sincronizar e conectar aos outros dispositivos e configurar o que eu desejo sincronizar. Tá aqui, realmente existe essas ferramentas e permite que as suas configurações sejam sincronizadas. Meus amigos e amigas, focados e focadas, Igor Daltro aqui com vocês de volta com a questão de número 36 do nosso curso de questões para o INSS, que traz o seguinte: autarquia pode ser criada por ato administrativo originário de ministério. Bom, a gente já falou isso, mas eu vou agora ser mais pontual. O artigo 37 da nossa Constituição, no seu inciso 19, ele diz o seguinte: lei específica, veja, não é lei ordinária ou complementar, né? A Constituição fala lei específica. Lei específica não é espécie de lei, né? Na verdade, acaba sendo uma lei ordinária. Só que ela vai dizer exatamente o que ela faz, entendeu? É algo específico. Então, lei específica cria autarquias e lei específica autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Vou sair aqui da frente. Fundação pública. É isso. Então, quando a questão afirma que uma autarquia pode ser criada por um ato administrativo de um ministério, isso está errado, né, pessoal? Absolutamente, redondamente errado. Lembrando, galera, e aí eu vou voltar aqui. Oi, olha só. E o artigo 37, no seu inciso 20, diz que a criação de subsidiárias, o que são subsidiárias? Empresas da empresa, ou seja, entidade da entidade, né? Depende de autorização legislativa. Então vamos lá. A Petrobras tem uma série de subsidiárias
e ela, para criar essas subsidiárias, ela precisa apenas de uma lei dizendo: a Petrobras está criada a criar subsidiárias, está autorizada a criar subsidiárias. Ponto. Não precisa dizer que a Petrobras está autorizada a criar subsidiária A, B, C, D. Não. Está autorizada a criar subsidiária. Ponto. Ou seja, a autorização não precisa ser específica. Tudo bem, galera? Já que a gente falou sobre forma de criação, não custa nada a gente falar sobre a jurisprudência recente do STF, que envolve o tema privatização, que é o quê? A alienação de estatais, né? Para vender. É claro que eu não posso vender uma autarquia ou fundação, né? Porque, enfim, atividade típica de Estado. Para vender, na verdade, uma entidade privada da administração indireta. Empresas públicas ou sociedade de economia mista. Precisa de autorização legislativa? Precisa. Então, para privatizar, tem que ter uma lei dando autorização específica para vender aquela entidade. A ideia é muito simples, tem que pedir ao Congresso. Tem que propor a lei e o Congresso tem que aprovar. Tá? Beleza. Então, há necessidade de autorização legislativa. Ok. Vamos lá. E, além dessa autorização legislativa, há algo mais? Sim, a necessidade de procedimento de licitação. Ok. E para vender as subsidiárias? O STF entendeu que para alienação de subsidiários, ou seja, a alienação do controle acionário, que é a venda, né, das ações, não é necessária autorização legislativa, ou seja, a Petrobras vendeu já a BR Distribuidora, TAG, refinaria Landulfo Alves lá na Bahia, são algumas subsidiárias da Petrobras. Para vender essas subsidiárias, precisa de autorização legislativa? Precisou? Não, foi uma decisão da Petrobras. Vendeu. Ok. Mas teve que fazer licitação, né? Nem licitação precisa. Ou seja, precisa de autorização legislativa e licitação para vender a estatal, mas suas subsidiárias não precisa nem de um, nem de outro. Nem de autorização legislativa, nem de Questão licitação. 39. Tá bom, pessoal? A respeito dos direitos das garantias fundamentais, julgue o item seguinte. O analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral e, por essa razão, também não pode concorrer a cargo eletivo. Bom, então aqui o enunciado nos diz que o analfabeto é inalistável e é inelegível. Será? Vamos lá. Artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Segundo, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Vamos entender isso aqui de forma esquematizada. Vamos lá. Então, alistamento eleitoral, que está previsto no artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º. Dos 16 aos 18 anos, o voto é facultativo. Dos 18 aos 70 anos, o voto é obrigatório. A partir dos 70 anos, o voto é facultativo. Veja que o voto também é facultativo para os analfabetos. Opa, então os analfabetos são alistáveis. Eles são alistáveis, eles podem votar. O voto para eles é facultativo. São inalistáveis. Estrangeiros, estrangeiro não pode votar, e conscritos. Quem são os conscritos? Aqueles militares que estiverem no serviço militar obrigatório. Então, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Os analfabetos, não. Os analfabetos são alistáveis. Agora, veja, tanto os analfabetos quanto os inalistáveis, ou seja, analfabetos, estrangeiros e conscritos, são também inelegíveis. Então, veja que o analfabeto ele é alistável e inelegível, tá? Então, por isso, a questão está errada, o item está errado. Veja que aqui diz que o analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral. Pode sim, se ele quiser, porque o voto para ele é facultativo. Então, o analfabeto é alistável. E, por essa razão, também não pode concorrer a cargo eletivo. Ele não pode concorrer a cargo eletivo porque ele é inelegível, mas está errado porque ele é alistável. Então, item errado. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as questões, agora nosso bloco 6 aqui de questões. Vamos para a questão de número 64, que ela fala assim, ó: a contribuição do segurado empregado
e a do trabalhador doméstico recai sobre o valor de seu salário de contribuição, além de um teto até um teto máximo fixado por lei. Cara, vou te falar, mano, essa questão ela foi considerada certa, tá bom? Se você pegar algumas nuances, ela pode ser, ou pode ser que tenha derrubado alguém, porque de fato você não pode passar do teto da Previdência, tá? Esse teto é estabelecido em lei e é regulamentado por portaria, e no ano de 2022 esse valor está no teto de R$ 7.087,22. Bom? Portanto, questão certa. 65. Equiparar-se-á, para fins do RGPS, a pessoa física que, para fazer uma reforma na própria casa, ela contrata um mestre de obra e um ajudante. E essa questão está certíssima, cara. Está no artigo 15, parágrafo único. É sério, Thiago? Sim, muito sério. Da lei 8.212, tá? Muito sério mesmo. Ó, essa questão aqui é da prova de 2016, tá bom? INSS 2016. Então, Thiago, eu contratei aí um profissional para trabalhar lá em casa, fazendo lá uma reforma, pintura, segundo andar, terceiro andar, fazer um banheiro extra. Delícia, foi? Muito bem. Você vai ter que se equiparar da empresa para fins de contribuição desse contribuinte individual. E aí tá o nosso gabarito, tá bom?